Maicon? As crianças estão abençoadas para em nome de Jesus. Eu pensei que a gente já tinha feito isso antes. E a questão é a seguinte: esse jovem, ele era um jovem extremamente talentoso, jogava basquete como ninguém. E você sabe que nos Estados Unidos, quando alguém tem grandes aptidões atléticas, ele acaba conseguindo bolsa. Ele conseguiu uma bolsa de estudos na faculdade, ele tinha o desejo de servir a Deus como um pastor, um missionário, e estava ali recebendo o treinamento dele. Mas, numa tarde, quando foi treinar lá o basquete, acabou tendo um mal súbito e morreu. Morreu na quadra da faculdade. Aquilo foi um choque para a família, foi um choque para os alunos, para a direção da escola. E a pergunta que vem numa hora dessa é inevitável: por quê? Porque um jovem que está ali se preparando para servir a Deus, um jovem que tem tanto talento, termina de maneira tão precoce a sua vida? Por quê? E na verdade, essa é a pergunta que intriga a humanidade. Tem inclusive um nome técnico para isso, que é teodiceia. Se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, por que coisas ruins acontecem a boas pessoas? E na verdade nós não temos todas as respostas para isso. A gente tem que humildemente reconhecer que a gente não tem todas as respostas para isso. Embora a Bíblia tenha muito a falar a respeito do sofrimento, das angústias que nós enfrentamos. E aliás, um dos livros mais antigos da Bíblia, talvez anteceda o próprio livro de Gênesis. O livro de Jó fala sobre o sofrimento, sobre Deus, sobre a bondade de Deus. Agora, o livro de Jó é um livro muito rico. Nós vamos conversar um pouco sobre ele. No entanto, curiosamente, o livro de Jó não enfatiza tanto o porquê do sofrimento, mas ele coloca uma outra pergunta para cada um de nós pensar. É possível que alguém deseje continuar servindo a Deus, apesar de não entender o sofrimento que está enfrentando? É possível alguém desejar continuar servindo a Deus, apesar de aparentemente as bênçãos de Deus estarem distantes? Será que é possível? Essa é a pergunta do livro de Jó. Queria convidar você a abrir então o livro de Jó. Nós vamos considerar alguns versículos nessa manhã. Um pouquinho vizinho ali do livro de Salmos. Salmos está mais ou menos no meio da Bíblia. Vamos começar com o capítulo 1, vamos ler aqui o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Bom, a primeira pergunta que nós devemos fazer quando consideramos o livro de Jó é se este é um evento histórico. Existiu realmente um homem chamado Jó, ou Iov, como se diz no hebraico? Será que ele realmente existiu? E, na verdade, todas as evidências textuais apontam para a sua historicidade. Existiu sim um homem chamado Jó. É por isso que o texto começa descrevendo: havia um homem, e dá a localização geográfica de onde é que ele vivia, em Uz. Essa região tem sido definida como uma região que fica a sudeste do Mar Morto. Jeremias fala dessa região. Ptolomeu, que era general de Alexandre o Grande, uns 300 anos antes de Cristo, fala dessa região. Jó é citado em outras fontes além das Escrituras. O profeta Ezequiel, mais tarde, descreve Jó. Aliás, inspirado por Deus, ele fala de 3 homens extremamente justos nos dias do Antigo Testamento. Vocês lembram quem eram? Noé,
Jó e Daniel, os 3 homens que Deus disse assim, ainda que eles viessem diante de mim, não resolveria o problema de Israel. Homem extremamente justo, e é o que diz o texto aqui. Ele é um homem reto, ele é um homem íntegro, ele é um homem temente a Deus e que se desvia do mal. Só se desvia do mal quem é temente a Deus. Ele é assim. Então, se ele foi um homem histórico, outra pergunta que a gente tem que fazer é em que período da história ele viveu? Nós temos uma sugestão no versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal de seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O critério aqui para definir se ele é um homem próspero ou não é baseado no gado que ele tem, na criação que ele tem, no número de servos que ele tinha. E esse tipo de critério era utilizado durante o chamado período patriarcal. Ao que tudo indica, então, ele é posterior a Abraão, mas é antes de Moisés. Porque ele não cita o tabernáculo, ele não cita templo, ele não cita nem mesmo a lei. E mais do que isso, ele próprio funciona como sacerdote da sua família. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vê que ele oferecia, versículo 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, isto é, dos filhos de Jó, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não existia sacerdócio levítico. Jó é o próprio sacerdote da sua família. Então nós sabemos que é nesse período da história que ele se encontra. Nós sabemos que ele é um homem real. No entanto, a natureza do livro nos prega uma ligeira peça. Porque o livro contém narrativa e poesia. A maior parte do livro de Jó é feita em poesia. E nós sabemos que a poesia é um meio artificial de comunicação. Ninguém se comunica um com o outro dizendo assim, bom dia minha donzela encantada, os teus olhos são como as estrelas que brilham no céu. E aí minha mulher responde dizendo, e tu és para mim como os cavalos do faraó, espero que nessa manhã você não me colcheie. Enfim, ninguém conversa desse jeito. Mas os diálogos no livro de Jó são assim. Então como é que nós podemos entender isso? Nós entendemos da seguinte maneira, que a história real, dramatizada poeticamente, para a gente entender o que aconteceu com esse homem. Faz sentido? Então, é uma história real, de um homem real, no entanto, ela nos é apresentada de maneira dramática, boa parte do livro, por meio de poesias. Agora, o que é curioso no livro, é que como todo bom livro, todo bom roteiro, ele tem 2 roteiros, paralelamente caminhando. Um roteiro que acontece numa região celestial, espiritual, invisível aos olhos, distante dos sentidos humanos. E outra história que acontece aqui, na Terra, entre nós, de maneira objetiva. Essa história que se dá nessa região celestial é uma espécie de conselho, de um tribunal, se é que eu posso chamar assim, porque a linguagem de Jó também é forense. Como se existisse no céu um grande encontro entre Deus e os seus anjos. Num contexto em que aparentemente cada um deles deve prestar contas a Deus do que fazem na terra, do que fazem dentro dessa esfera humana e histórica. E do outro lado nós encontramos um outro tribunal terreno, em que os amigos de Jó estão julgando, avaliando Jó, para saber o porquê, o portanto, dos seus sofrimentos. Veja só o versículo 6. Capítulo 1. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó?
Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui a história de Jó começa a mudar. Mas ele não está consciente disso. Ele está lá vivendo com seus filhos. Obrigado. Ele está vivendo com a sua esposa. Ele está vivendo com a sua riqueza. E apesar dele não ouvir, não ver, alguma coisa está acontecendo neste ambiente celestial, que vai afetar dramaticamente a sua vida. O texto diz que esses filhos de Deus, Benai Elohim, seres criados, possivelmente anjos, estão ali diante de Deus. Entre eles vem Satanás. O texto hebraico diz: vem o Satanás, que neste momento ainda não é definido como nome próprio, mas como uma descrição de uma função exercida, ou acusador, ou adversário. E ele descreve que ele vive andando pela terra, assim como Pedro mais tarde vai dizer, como um leão anda rugindo, buscando a quem possa tragar, e a função dele é observar as faltas da humanidade, é o que tudo indica. E nesse exercício de observar as faltas das pessoas, os erros das pessoas, este ser me parece que desenvolve um cinismo em relação à humanidade. Ele não acredita que ninguém nessa terra é capaz de amar a Deus e servir a Deus, a menos que Deus compre essa fidelidade. Um amigo meu que trabalhou como policial há muito tempo, ele disse que quase viveu isso. Ele lidava todos os dias com cafajeste, com canalha, com gente que não prestava. E aí todas as vezes que ele conhecia alguém, ele já começava a imaginar: será que eu estou diante de outro cafajeste? É difícil quando você vive esse tipo de experiência, não desenvolver alguma ponta de cinismo, não é? O Satanás é exatamente assim: eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Mas Deus chama a atenção de Satanás para uma pessoa diferente, para um homem diferente, assim. E nesse seu passeio, nessa sua caminhada, você deve ter na sua pasta acusação contra todo mundo, mas você viu este meu servo, o Jó, que é reto, que é íntegro, que é temente a Deus, que se desvia do mal. Você viu. Agora imagine você, a linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem que humaniza para a gente entender essa realidade espiritual imensa. Imagine essa corte cheia de seres celestiais, cheias, lotado de anjos ali. E Deus faz essa pergunta: você viu? E Satanás responde com esse cinismo e diz assim: é claro. Veja o versículo seguinte, versículo 9. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, em vão ele teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicam na terra? Ele está dizendo assim: Deus, diante de todos os anjos, Deus sabe a resposta. Os anjos não sabem a resposta. Os anjos não são oniscientes nem onipresentes. Por isso que Satanás, que ele vem de rodear a terra e caminhar por ela, ele não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Deus sabe todas as respostas, mas todos aqueles anjos espectadores não sabem. Talvez um silêncio, um alfinete poderia ser ouvido se caísse no chão naquele lugar. Deus, a razão porque Ele é fiel, é porque você comprou a fidelidade dEle. Você o abençoou com tanta coisa boa, Deus. É por isso que Ele te teme, Ele é só mais um. E veja só a proposta do versículo 11. Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti a tua face. Deus poderia dizer: não, isso não vai acontecer, eu já sei. Mas todas as outras testemunhas celestiais não sabem disso. E Jó não tem consciência que a partir de agora a sua vida se tornará um objeto de lição para homens e para anjos. Ele não sabe que agora ele vai ser um instrumento de Deus para ensinar homens e para ensinar anjos. Versículo 11, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
E aí, meus queridos, claro, o tempo não vai permitir, 4 tragédias tem sobre a vida de Jó. Ele perde num dia todos os filhos, ele perde os seus bens, ele perde o gado, e vai perdendo todas as coisas, vai perdendo, e ele não tem a menor consciência do que, o que está acontecendo. Essa narrativa que está acontecendo nessa dimensão espiritual não lhe é revelada, e nem poderia ser. Porque pense só, se Deus dissesse, Jó, agora você vai passar por um teste, acabaria tudo, estragaria tudo. Jó não pode saber a razão do seu teste. E de maneira admirável, versículo 21. E é interessante no livro que cada vez que acontece uma tragédia, sobrevive um mensageiro. O mensageiro falou, só sobrevivi eu, está aqui a má notícia. Só sobrevivi, só aqui a má notícia. E aqui é a resposta dele no versículo 21. E disse Jó, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu já encontrei com pessoas que me disseram assim, olha, Leandro, eu estou sofrendo tanto na minha vida, eu estou me sentindo como Jó. Será? Eu já vi gente que perdeu um filho, 2,